Eu estou muito feliz de participar da 20ª edição do Movimento pela Vida. Durante todos esses anos eu venho acompanhando a vontade, a determinação, a garra da Tânia Cavalcante para realizar esse evento todos os anos. E esse ano é muito especial, 20ª edição do Movimento pela Vida em 2020. E um ano atípico que muitas coisas estão acontecendo. Eu sou Nilma Ruiz, sou professora, sou coautora da autorreprogramação, um método criado pelo meu pai, o psicólogo Nilson Ruiz, que vem durante mais de 40 anos ajudando as pessoas a viverem melhor e ser mais felizes. E nós estamos agora num momento, como eu falei, atípico. Quantas pessoas você conhece que vivem remoendo o passado e entram em depressão e não veem mais nem graça pela vida? Quantas pessoas vivem em função do futuro, sem saber aonde chegar, nem como chegar, buscando a felicidade sempre lá na frente e não encontrando nunca? Quantas pessoas vivem estressadas, buscando sei lá o que, correndo não se sabe para onde? Mais do que nunca, as transformações estão acontecendo a todo momento. Eu digo que nesses 64 anos que eu tenho, aconteceram tantas coisas numa velocidade tão grande que a gente não tem nem como acompanhar. Quando que a gente imaginava que hoje eu estaria aqui com o telefone falando com vocês? Quando que a gente ia imaginar que nós estaríamos agora, eu mais de 5 meses aqui na chácara, me comunicando, fazendo palestra através da internet? Quando nós imaginamos que as máquinas de datilografia iam ser encostadas, assim como as máquinas fotográficas? A evolução é muito grande, a transformação é muito grande. Mas, sinceramente, se a gente prestar bastante atenção, a humanidade, nós, não percebemos que junto com essas transformações era necessário nós promovermos a nossa mudança, a nossa transformação interna. Deus nos mandou inúmeras oportunidades e homens, mulheres vieram aqui no nosso planeta trazer a mensagem de Deus. Jesus nos trouxe os evangelhos, Jesus nos trouxe as mensagens para que pudéssemos abrir a consciência e perceber que a mudança interna, a mudança de valores, que os ensinamentos de Deus precisavam nortear a nossa vida. Mas no estresse, no corre-corre, voltando para o passado, vivendo em função do futuro, nós não nos atentamos à verdade. Nós não nos atentamos no caminho necessário para a evolução espiritual. E, sinceramente, eu entendo que esse momento que nós estamos vivendo, a pandemia, o Covid-19, veio para isso. Veio para dar uma parada, para que nós pudéssemos ter tempo para nós, ter tempo para os nossos familiares, mesmo os que estão longe, porque agora, mesmo com essa distância que nós temos que ter, nós temos mais tempo para poder falar ao telefone, mandar mensagens. Hoje a tecnologia permite que nós estejamos perto, mesmo que a distância física ocorra. Era necessário esse tempo para que nós pudéssemos repensar os valores, para que nós pudéssemos entender melhor o que a natureza nos mostra, entender melhor a presença de Deus em todas as coisas. E eu que já vinha trabalhando com a autorreprogramação, tentando contribuir para que as pessoas pudessem viver melhor e ser mais felizes, agora mais do que nunca
eu vejo a autorreprogramação como um instrumento que pode transformar a sua vida. A autorreprogramação, como eu já disse, criada pelo meu pai, o psicólogo Nilson Ruiz, mostra com muitos detalhes a forma de você ser feliz. Mas aí eu pergunto para você, o que é ser feliz? Onde está essa felicidade que todos nós queremos? Nós temos objetivos para as nossas vidas e eu acredito que o maior deles é esse. É você ser feliz. Mas o que é felicidade? O que você entende por felicidade? O que é ser feliz para você? Eu digo que a felicidade, ela é muito abstrata, vamos dizer assim, e cada um tem uma resposta. O que é felicidade para mim, provavelmente não é felicidade para você, nem a felicidade para outras pessoas. Mas uma coisa é certa, não adianta a gente procurar o que a gente entende por felicidade nas coisas, em outras pessoas. Não adianta a gente querer colocar, vamos dizer assim, a culpa do que acontece na nossa vida fora de nós. A felicidade, eu digo que é um estado de ânimo e particular de cada um, está dentro de nós. A nossa vida é o conjunto das escolhas que nós fazemos. Nós somos totalmente responsáveis pelas nossas escolhas. Então a felicidade está dentro de nós e nós temos mecanismos para fazer com que essa felicidade, aquilo que eu entendo por felicidade, possa ser materializada. E eu digo assim, eu falei para vocês que nós somos o conjunto das escolhas que nós fazemos. Mas como que processam essas escolhas? Como que as coisas acontecem na nossa vida? Nós somos o que pensamos. O que nós pensamos vem, através dos nossos sentimentos, determinar as nossas ações. Mas como essas ações, como esses pensamentos e esses sentimentos acontecem, né? Hoje a gente escuta muito falar de crenças, né? De crenças dominantes. E como que essas crenças, como que esses pensamentos, como isso acontece em nós? Bom, primeiro nós temos sim a nossa herança espiritual, né? Eu que acredito na espiritualidade, nas reencarnações, eu digo que a gente traz conosco as heranças espirituais. Tem as heranças genéticas também, que é aquilo que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe, mas na maioria das vezes a herança cultural é muito forte. Nós aprendemos com os nossos pais, com a escola, com a igreja, com os nossos amigos, com os meios de comunicação, com o mundo à nossa volta. E é o tempo todo. E são essas coisas que vão acontecendo, que vão nos falando, né? As experiências que nós vamos vivendo através dos 5 sentidos que vão formando os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos podem ser benéficos e prejudiciais. Aí você deve estar se perguntando assim, não, mas os meus pais querem o meu bem, meus pais me amam e eles passam para mim sempre uma carga positiva, né? Pensamentos positivos. Com certeza, os pais, na grande maioria, amam seus filhos. Eu, sinceramente, eu acredito que nenhum pai ou a maioria dos pais não querem nada de mal para os seus filhos. Mas nós somos espelhos. Nós repassamos aquilo que nós aprendemos com as gerações passadas. E mesmo com muito amor, mesmo muitas vezes querendo melhor, nós repassamos para os nossos filhos da mesma forma
que os nossos pais repassaram para a gente pensamentos prejudiciais. A escola, a mesma coisa. Quantos professores não embotam a criatividade dos alunos através de mensagens negativas que fazem com que pensamentos gerem sentimentos e ações negativas? Até a igreja. Quantas vezes, né, o pastor, o padre, o mestre fala coisas, né, que fazem com que a gente crie pensamentos prejudiciais. E aí, como que nós vamos identificar esses pensamentos, essas crenças prejudiciais? Como que nós vamos, no nosso modo de pensar, de sentir, de agir, saber o que é benéfico ou não para nós? Qual o tamanho da sua mochila? Eu digo assim, nós carregamos uma mochila. Essa mochila, ela é grande, pesada, com muitos pensamentos, sentimentos e ações prejudiciais? Nós carregamos uma mochila leve. Bom, primeira coisa é a leitura interna, é o autoconhecimento. Se fala muito de autoconhecimento, mas o que é isso? Como que a gente promove o autoconhecimento? É voltando o nosso pensamento para nós, a nossa atenção para nós mesmos. Eu digo que é a pergunta interna. O que eu estou pensando agora? O que eu estou sentindo agora? O que eu estou fazendo agora? É não deixar o mundo ir nos levando e a gente sem perceber o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. E o nosso corpo dá tantos sinais. Muitas vezes, sem perceber, a gente solta, até conversando, crenças que atrapalham a nossa vida inteira, que causam a infelicidade de uma vida toda e que as pessoas não se apercebem ou que nós não percebemos, né? Quantas vezes a gente está conversando com a amiga e ela fala assim, não, homem nenhum presta, é tudo igual. E a gente sabe que aquela nossa amiga nunca conseguiu um relacionamento duradouro. E aí ela fala isso, a gente fala, olha lá o pensamento que ela tem, olha a crença que ela tem. E nós fazemos isso o tempo todo, né? Quantas vezes a gente solta aquilo que nos atrapalha no nosso interior? Se a gente fizer a leitura interna, se a gente estiver percebendo os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós vamos ter condição de identificar o que é benéfico e o que é prejudicial. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No momento que a gente começa a identificar aquilo que está nos perturbando, aquela crença que não nos faz bem, ela vai se dissipando. É impressionante. Tem várias técnicas, né, da PNL, da programação neurolinguística e outras técnicas que ajudam a desfazer as crenças limitantes. Mas só você fazer a leitura interna e identificar, ela perde a força e ela vai deixando de ser um foco dominante na sua vida. Então é muito importante a gente fazer a leitura interna, a gente se perceber. E como eu falei, o nosso corpo dá sinais e muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes o corpo, a gente está trabalhando, a gente está estressado, o corpo já não está aguentando mais, você tem dor no estômago, dor de cabeça, e o corpo está gritando e você não está ouvindo o seu corpo falar. Uma outra questão que a gente coloca, além da felicidade estar dentro de você, e é você que tem que materializar essa felicidade, é a responsabilização. Eu falei no início que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida.
mas isso faz uma grande diferença, porque a nossa cultura ocidental, ela já nos dá, vamos dizer assim, pela própria cultura, esse mecanismo da gente sempre achar ou apontar o outro, fazer julgamentos e colocar a responsabilidade do que acontece a nós nas outras pessoas. Então, quantas vezes você não vê, não, eu estou infeliz é porque o meu marido não dá atenção, ou não, eu tô assim porque o meu filho me dá trabalho demais. Né? Quantas pessoas dizem assim, olha, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Então o trabalho passa a ser ocupado por ela não ser feliz. Se a gente não fizer essa leitura interna, muitas vezes a gente passa a responsabilidade da nossa vida, a nossa responsabilidade para as outras pessoas. E isso, eu digo assim, atrasa esse processo de transformação pessoal que nós precisamos fazer até para que nós possamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de isolamento, de tempo para nós, de tempo de reflexão, de reajuste, como a gente diz, né? De reajuste universal. Né? Então nós temos que cada vez mais centrar a atenção em nós. E eu quero trazer para vocês algumas dicas que ajudam muito a gente se sentir bem, a gente manter um alto padrão vibratório, porque a gente sabe, né? Eu gosto, né, junto com a autorreprogramação, eu sempre venho estudando a questão da mecânica quântica ou física quântica, né? Que a gente vê que traz essa visão mais sistêmica do universo, né? E a gente passa a entender que tudo é energia, que nós somos energia condensada e tudo à nossa volta é energia. Então, dentro dessa visão universal e sistêmica, eu quero deixar aqui uma dica para você, que faz muita diferença e faz muita diferença na minha vida também. Mas antes de dar essas dicas, que eu sinceramente acho que são muito importantes, eu quero contar para você um pouquinho da minha história. Eu sou de uma família de classe média. O meu pai, né, antes de ser psicólogo, ele era bancário do Banco do Brasil. E minha mãe fazia docinho, salgadinho, costurava para fora. Nós somos uma família de 5 irmãos, né? E depois então que meu pai, na busca de melhorar os problemas dele, de melhorar a vida dele, e também, como eu falei, ele sempre foi uma pessoa que pesquisou sobre tudo, ele então resolveu fazer psicologia. E eu já era mocinha quando ele começou a fazer psicologia. Eu sou do Rio de Janeiro, nós morávamos no Rio de Janeiro e eu acompanhei meu pai nos seus estudos. Eu digo que ele foi a todas as tendências psicológicas e daí também estudou as religiões. Ele não se contentou com a ciência tradicional e ele passou então para as ciências intuitivas. E eu digo que ele é muito, mas muito, né, além do seu tempo. Coisas que eu venho estudando hoje, que eu venho vendo surgir como novidade. Naquela época ele já estudava e ele já falava, então eu juntei a isso, como eu falei, a física quântica, a programação neurolinguística, agora a psicologia positiva, né? E venho estudando isso já junto com meu pai, e quando ele começou a desenhar vamos dizer assim, uma metodologia diferente, porque naquela época ele queria democratizar a psicologia, né? Era uma psicologia de elite há 40 anos atrás, só quem tinha dinheiro podia ter, vamos dizer, o luxo de poder ter um psicólogo, fazer uma terapia. E ele, através da autorreprogramação, ele falou, não, a gente tem que arranjar uma forma, arranjar um método
em que as pessoas elas possam se autorreprogramar, elas possam elas próprias adquirir hábitos, promover transformações e mudanças para que elas possam atingir o seu objetivo de viver melhor e ser mais feliz. E foi assim que surgiu a autorreprogramação e que ele aplicou e eu acompanhei, e ele escrevia os livros e eu ajudava na pesquisa dos livros e depois eu corrigia, eu sou professora, como eu falei, e eu corrigia os livros e ele fez treinamento no Brasil e fora do Brasil e eu acompanhei muito esses treinamentos, tanto no Rio como depois em Brasília, quando ele foi transferido pelo Banco do Brasil. E depois disso a minha vida teve assim um intervalo, vamos dizer assim. Eu vim para Palmas, capital do estado de Tocantins, para poder trabalhar com educação, né? Eu fui secretária de educação da capital recém-criada, depois fui secretária de educação do estado do Tocantins, e aí entrei para a política com o objetivo de transformação e mudança através da política, que nós sabemos que é através da política, sim, que as mudanças ocorrem, né, nas legislações que regem as nossas vidas. E fui deputada federal, fui prefeita da nossa capital e durante esse período, claro que eu continuei utilizando a autorreprogramação na minha vida, com os meus filhos, né? Sou casada, tenho 4 filhos e tenho 6 netos, e vim usando a autorreprogramação, mas não profissionalmente. Então foi quando eu em 2004, 2005, eu resolvi dar um tempo também e vim para cá onde eu estou hoje, nessa chácara, e eu então resolvi juntar todo o material da autorreprogramação e escrever um livro, que é Não Viemos ao Mundo Só para Comer Pipoca. E comecei também a trabalhar dando palestras e treinamentos com o objetivo único de contribuir com aqueles estudos da vida inteira do meu pai, também com os meus estudos, para que as pessoas pudessem viver melhor. E é por isso que eu estou aqui falando com você. E é por isso que, como professora que sou, eu gosto de dizer que as dicas que eu tenho para dar é difícil de esquecer, porque é o A, o E, o I, o O e o U. As letras que nós aprendemos quando entramos na escola, então você não vai esquecer, né? O A, o E, o I, o O e o U. O A de alegria. A alegria, eu falei para vocês que felicidade é estado de espírito. A alegria, ela é contagiante. Vocês já perceberam tanto que é bom quando você está ao lado de uma pessoa que está alegre, que está feliz, que está sorridente, o tanto que a gente se sente bem? Eu digo que a alegria contagia. Eu gosto até de fazer um exercício. É só você olhar para a pessoa que está perto de você e começar a sorrir, que a pessoa não sabe nem porquê, mas ela vai sorrir também. Eu digo que o sorriso é a porta da alegria. E um dia desse eu fiquei assim muito feliz, porque eu estava vendo uma palestra da Márcia Luz, né, que é doutora em gratidão, e ela fez uma escala de sentimentos no que se refere à energia, né, a padrão energético. E ela colocou, e não é um estudo dela, é um estudo que ela trouxe, a alegria acima da energia do amor. Para vocês terem uma ideia de o tanto que a alegria tem a energia da alegria é uma energia muito forte. Vocês querem ver também? Vocês já repararam que as pessoas alegres custam adoecer? Custam muito adoecer? Além delas irradiarem uma boa energia para as outras pessoas, elas são beneficiadas com essa energia também. A gente atrai mais do mesmo. Então, se você mantém a alegria,
se você mantém o padrão vibratório da alegria, você está atraindo para você mais energias positivas. Então a alegria é a porta da felicidade e o sorriso é a porta da alegria. Aí você fala para mim assim, olha, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, principalmente agora que nós estamos vivendo um momento de muita dor, a gente sabe disso, com esse número enorme de mortes coletivas, como que a gente vai ter alegria? Como que a gente vai ter alegria no momento em que o nosso irmão, né, ao lado passa por tantas dores e dificuldades, como nós também? Vamos manter a alegria nos nossos corações se nós temos tantas dificuldades, se nós temos tantos desafios na nossa vida, se nós temos tantos momentos de dor. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza, mesmo nesses momentos, a alegria faz uma diferença enorme e faz com que você mude esse padrão e se sinta bem, e se sinta leve e se sinta tranquila com muito mais facilidade. Sorrir não custa nada e você pode sorrir mesmo que você não tenha motivo, que o sorriso, como eu falei, ele puxa a energia e te faz sentir muito bem. Então é o A da alegria. E o E? É o E de quê? Da esperança. Da esperança, da fé. As pessoas não vivem sem esperança e sem fé, porque nós temos metas e objetivos na nossa vida. Todos nós temos sonhos, pequenos sonhos, grandes sonhos. Nós temos o sonho de estar bem fisicamente, né? De estar com o corpo em forma, com o corpo saudável. A gente tem o objetivo de ter abundância de tudo, né? Abundância de não só de bens materiais, mas de bens materiais também, de ter com o suor do nosso trabalho o dinheiro necessário para que a gente possa viver com dignidade e realizar os nossos sonhos. Nós temos projetos de sucesso na nossa vida, todos nós temos. E para isso nós temos que saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E nesse intervalo de onde nós estamos e onde nós queremos chegar, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos esperança, a gente fica paralisado, a gente fica estático, a gente não chega a lugar nenhum. Até porque nesse caminho de onde nós estamos e onde nós queremos chegar, nós temos como eu digo, os buraquinhos pelo meio do caminho, não é uma linha reta só de progresso, né? Nós temos os nossos desafios, que esses desafios e essas pedrinhas no caminho, elas são comuns a todos nós, até porque nós estamos num processo de desenvolvimento, nós estamos na escola da vida. E isso tudo que acontece na nossa vida é para evoluir, é para aprender. Mas é a esperança que faz com que nós possamos passar pelos desafios, pelos obstáculos e chegar aonde a gente pretende. E eu tenho uma frase que eu uso sempre e que me ajuda muito e que eu quero deixar aqui com vocês. Tudo passa, tudo passa. Então, quando eu estou num momento de muita dificuldade, eu repito para mim mesmo, vai passar. Tudo passa, vai passar, tudo passa. E vamos dizer assim, esse pensamento junto com esse sentimento, o pensamento, né, de tudo passa, com o sentimento de fé, de esperança, faz com que a gente vença esses obstáculos, a gente viva muito melhor, a gente faça uma leitura diferente do mundo à nossa volta, né? E o I? O que é o I? O I é de incorporação. E o que é incorporação?
é você escolher o que você quer incorporar na sua vida. Nós temos assim um mundo à nossa volta, né? Nós temos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, situações em que a gente tem um livre-arbítrio, em que a gente pode escolher o que nós queremos incorporar, né? Eu tenho até uma história interessante que eu vou contar para vocês, da minha mãe. A minha mãe, ela hoje está com 84 anos, mas há 10 anos atrás, a minha irmã dizia assim, mamãe não está escutando direito. Eu falei, será? Não, mamãe não está escutando direito. E aí eu falava, mãe, está tudo bem, fazia alguns testes, ela escutava. Aí eu falava, vamos levar ela no médico? Não, mas ela não quer ir, porque ela é muito vaidosa e ela disse que ela escuta muito bem. E aí eu falei, bom, já sei. Tinha na época um geriatra em Brasília que fazia um sucesso danado. E eu falei para ela, mãe, tem um geriatra que está deixando a mulherada toda bonita e ele dá uns conselhos de nutrição, umas dicas de qualidade de vida. Vamos lá. Aí fui. Quando cheguei lá, falei para o médico assim, né? Esperei um momento que ela não estava perto. Falei, pede um exame de audição para ela, porque a gente está desconfiando que ela não está escutando bem. E aí o médico falou, olha, dona Marli, nós vamos estar fazendo todos os exames para que a senhora possa estar aí com a certeza que está bem, saudável, e vamos fazer o de audição, né? Lá fomos nós, fizemos os exames. Quando nós chegamos com o resultado, ele falou, dona Marli, a senhora está melhor do que eu, a senhora está ótima. E a audição? Ótima audição dela, está melhor do que eu até brinco. Eu falei assim, ele devia estar bem melhor mesmo, porque esse médico já não está mais nem aqui entre a gente, ela está aqui firme e forte. Mas tudo bem. Aí eu falei, vou conversar com ela. Eu falei, mãe, me diz uma coisa, você está escutando bem? Ela falou, tô, minha filha, só que tem uma coisa, eu fecho a janelinha. Eu falei assim, o que é fechar a janelinha? Me ensina? Ela falou assim, eu só escuto o que eu quero. O que eu não quero, eu fecho a janelinha. Nunca mais eu esqueci, eu gosto de contar isso, porque a gente tem que fechar a janelinha, porque não é bom pra gente. Então, por exemplo, se eu vou ver um programa de televisão que vai abaixar minha energia, que eu vou ficar, como é que se diz, deprimida, que eu vou ficar mais triste, que eu não vou ficar bem, eu vou assistir pra quê? Se eu estiver no meio de uma conversa e aquela conversa está me fazendo mal, eu vou ficar ali escutando para quê? Se está tendo uma discussão que está me trazendo mal-estar, eu vou ficar no meio da discussão, por quê? Eu vou sair, dá licença, eu vou ali buscar um copo d'água, sai, vai fazer uma outra coisa. Os meios de comunicação, então, nossa, é um convite para a gente se aborrecer, um convite para a gente se sentir mal. Programas de televisão, que eu digo que se espremer jornal e tudo, que se espremer sai sangue. Só tem notícia ruim. As pessoas gostam de notícia ruim, mas nós não. Nós não vamos estar absorvendo para a gente problemas que não são nossos, que a gente não tem como contribuir. Se a gente tem uma forma de contribuir, é fazer uma oração. Aí sim é uma forma de contribuir. Então, se eu estou vendo acontecer agora, como essa questão toda que nós estamos vivendo da pandemia, né? Não adianta eu ficar deprimida, não adianta eu ficar chorando, não adianta eu ficar me sentindo mal, não adianta eu trazer para mim, incorporar as dores do mundo. O que eu tenho que fazer? É claro que a gente tem que, vamos dizer, se compadecer com a dor do outro. E a dor do outro é a nossa dor também. Mas como que eu ajudo nesse processo? Com a oração, emanando energias positivas para que essas energias possam aí sim ser transformadas em bênçãos. Então vamos incorporar em nós aquilo que for benéfico. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher aquilo que nos fizesse bem. E o I é de incorporação. E o O
é de observação. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo o lugar onde eu estou. Eu vou ficar caladinha para você escutar os barulhos que estão aqui ao nosso redor. Vocês estão escutando? Olha a água, olha os pássaros. Quantas vezes a gente não percebe, não observa o que tem à nossa volta? Olha os tons de verde que tem nessa matinha atrás de mim. Nós não observamos muitas vezes o dia a dia, o corre-corre, né? O estresse de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo faz com que a gente não observe, não sinta Deus nos detalhes, porque se a gente observar a natureza, nós vamos ver Deus em todos os detalhes, nós vamos sentir Deus, a presença de Deus na natureza, e a gente muitas vezes não se dá o direito e tempo para isso. Uma outra coisa é observar o nosso semelhante. Quantas vezes a pessoa está falando com a gente e a gente não escuta nada? É como se ela estivesse emitindo sons, a gente não percebe, não observa o sentimento dela, a gente não entra no sentimento dela, a gente não observa nada. A gente não observa nem a nós próprios. O corpo está gritando, para, respira, respira. E a gente não para nem para respirar. Então o O é de observação, observação interna. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo agora, porque é o agora. Não é nem o que já passou e nem o que vai acontecer. Porque remoer o passado leva à depressão, da mesma forma que você vive em função do futuro, da ansiedade. Então é viver agora. O que eu estou sentindo agora? Até porque tudo muda, como eu falei. Estou sentindo agora. O que eu estou fazendo agora? É observando a nós em primeiro lugar. Depois, observar o mundo à nossa volta. É tanta coisa linda, é tanto detalhe lindo e que a gente nem percebe. E também o nosso semelhante, Quantas vezes o nosso semelhante está gritando, pedindo socorro e a gente não entra no sentimento dele, não observa. Então é a observação. E o U é a união. E aí é a unidade na diversidade. É você se aceitar como você é. Você se amar como você é. Com seus defeitos, né? Com as suas qualidades. É você se amar e se aceitar do jeito que você é. É você amar o outro, entendendo que essa diversidade de cada um ser de um jeito, de cada um ter seu ponto de vista, de cada um ter seu mapa, é que faz a riqueza e que nós temos que nos unir na diversidade. É praticar o amor incondicional, porque é muito fácil você amar as coisas que você gosta. É muito fácil você amar as pessoas que fazem aquilo que você quer. É muito fácil você amar, né, as pessoas quando elas são aquilo que você gostaria que fosse. Só que a união, gente, é o amor incondicional. É amar as coisas como elas são.
cada coisa com as suas propriedades, com as suas características, até porque cada um tem a sua característica e a sua virtude. E é a união das virtudes e das características que fazem esse universo ser maravilhoso. É você amar, independente se é branco, preto, é opção sexual, é nada, é o amor pelo amor. É o amor incondicional. Eu te amo do jeito que você é. Da mesma forma que eu me amo do jeito que eu sou, eu amo você do jeito que você é. Eu amo as coisas do jeito que as coisas são. Então eu trouxe para vocês o A, o E, o I, o O e o U. Vocês não vão esquecer. Isso é uma prática diária. Se você disser assim, ou se você perguntar para mim, né? Vilmar, me diz uma coisa, você usa o A, E, O, U todos os dias da sua vida? Se eu dissesse para você que sim, eu não estaria sendo honesta. Eu estou nesse processo de desenvolvimento que nós todos estamos, que é um exercício constante. É a cada dia a gente tentar melhorar um pouquinho. E eu digo que os escorregões acontecem, de vez em quando a gente escorrega. Mas é da gente fazer nesse momento a leitura interna. Opa, isso não me pertence. Esse pensamento não é meu. Esse sentimento não é meu. E perseverar nessa transformação e nessa mudança. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre perturbação emocional, porque nós estamos num momento em que é fácil se perturbar, né? E eu falei que nós somos, né, pensamento, sentimento e ação. E que nós temos pensamentos, a nossa carga cultural, ela é formada, né, por pensamentos benéficos e pensamentos prejudiciais, que cada um tem uma mochila de um tamanho, alguns com mais pensamentos prejudiciais, outros mais benéficos, apesar que na grande maioria eu digo que nós temos mais, né, pensamentos prejudiciais, né, mais crenças limitantes, até porque a nossa cultura, ela faz com que isso aconteça. A gente tem muito mais facilidade em apontar os erros do que perceber as qualidades, né? Então, por isso é um treino que a gente tem que fazer. E a perturbação emocional, ela acontece quando vem um pensamento prejudicial e a gente deixa esse pensamento prejudicial se unir a um sentimento prejudicial também. É quando a gente não faz a leitura interna. E esse exercício da leitura interna, do autoconhecimento, de se perceber, ele ajuda muito a você a não se perturbar emocionalmente. Quando você perceber, quando você fizer a leitura interna e você perceber um pensamento prejudicial, e isso com a prática, a gente começa a saber o que é nosso. Eu digo assim, isso não me pertence, esse pensamento, né? O que é nosso e o que não é você não ligar nenhum sentimento. Quando você perceber que o seu rosto começou a ficar quente, que aquele pensamento está te trazendo mal-estar, que você começou a ficar quente, que você já não está controlando direito a respiração, que a respiração está ofegante, que você juntou aquele pensamento com a emoção, é não tomar nenhuma atitude. É sair de perto do que está te causando perturbação. É respirar, é respirar, é respirar. Se é uma conversa que a energia está subindo ou está descendo e que a coisa está começando a ficar quente, sai de perto. Dá uma desculpa, sai de perto. Se é uma situação, qualquer situação que está te causando mal-estar, que você vê que você vai explodir, saia da situação. Porque nesse momento em que o pensamento junta
com o sentimento, né? A gente diz que eu falo sentimento apontando o coração, porque a gente é a sede, eu acho, dos nossos sentimentos, mas a gente explica, inclusive, a perturbação emocional em nível cerebral, né? Nós sabemos que nós temos 3 cérebros, né? Nós temos aqui na parte inferior, que é onde nós temos as sensações, né? E as emoções aqui na parte média do cérebro, não é o que a gente chama de segundo cérebro. Nós temos os pensamentos aprendidos, que são justamente as crenças e aquilo que os pensamentos que a gente vai adquirindo através dos 5 sentidos, né? E através do mundo que nos cerca. E nós temos aqui a parte do terceiro cérebro, né? Que vem aqui a parte da intuição e a parte da consciência, do raciocínio. E quando a gente entra em perturbação emocional, o que acontece? Quando a gente liga esse pensamento prejudicial com essa emoção, a gente é como se o cérebro explodisse e o terceiro cérebro não funciona, e você não raciocina mais, você não dá chance de ter intuição nenhuma, você nem respira direito e você, na maioria das vezes, você fala e você faz coisas totalmente inconscientes e que depois levam ao arrependimento. Então, uma prática boa é a gente não se perturbar emocionalmente. É quando a gente perceber que o pensamento aqui no segundo cérebro se formou por qualquer motivo e se juntou a uma emoção, né? Eu digo que é uma emoção mesmo, né? Eu digo que é porque a gente lembra muito a gente chama do cérebro do réptil, porque é muito mais só de sensação. Juntou o pensamento com essa sensação, com essa emoção, porque o terceiro cérebro não vai funcionar. E eu tenho assim uma coleção de histórias de pessoas que destruíram tudo o que levou uma vida inteira para edificar em alguns minutos com a perturbação emocional. E também uma coisa é certa, essa perturbação emocional, ela passa em poucos minutos. Se você sentir que você vai fazer essa ligação do primeiro com o segundo cérebro, do pensamento com a emoção, se você sente isso, e o corpo, como eu falei, ele mostra, porque você começa a ficar, como eu falei, com a respiração ofegante, você começa a se sentir mal, tem gente que começa até a sentir enjoo, o rosto começa a ficar quente, muitas pessoas ficam com a mão tremendo. Qualquer um desses sintomas, parou, respirou. Os antigos diziam assim: olha, quando você estiver diante de um momento difícil, conta até 10, né? Mas olha, conselho sábio, porque se você começa a contar até 10, esse pensamento e essa emoção, ela vai se dissipando. Aí você tem condição de, depois que você sai da perturbação emocional, você utilizar o terceiro cérebro, né? A consciência, para que você possa aí sim tomar decisão acertada, e muitas vezes não precisa nem tomar decisão nenhuma. E para também você poder deixar que a intuição, que é a criatividade, né, a intuição divina, as bênçãos divinas, possa chegar até você. Que isso fica aqui, né? Fica muito ligado à questão do terceiro cérebro e da energia de uma forma geral. Então, eu queria deixar também para vocês, dentro desses estudos que eu há anos venho fazendo, né, junto com esse trabalho da autorreprogramação, que sinceramente eu vejo como uma grande contribuição, né, da vida do meu pai, a quem eu tenho um amor incondicional e uma gratidão muito grande, ela possa realmente cumprir a sua missão de poder de alguma forma contribuir para que as pessoas possam viver melhor e mais feliz. Eu, há pouco tempo atrás, eu estava estudando um pouquinho de psicologia positiva, né? Que é bastante interessante porque trata de felicidade. Antigamente a gente falava, felicidade, a gente fala de
felicidade para cá, felicidade para lá, mas são momentos felizes, não tem essa história de felicidade, né? E hoje a gente já vê, por exemplo, a Universidade de Harvard já ofereceu uma disciplina, né, que trata só de felicidade. Estudos científicos que nos mostram, né, dessa energia que está à nossa volta, da importância da gente manter um padrão energético, né, alto, a questão, né, do perdão, a questão da gratidão, né? Hoje também se fala muito da questão da gratidão, eu até falei da Márcia Luz, que é doutora em gratidão, quando algum tempo atrás a gente pensaria numa doutora em gratidão, mas a gente hoje sabe do que é, como é que se diz, a gratidão, do que representa a gratidão, o perdão, a gratidão, né, e o amor na nossa vida. Então, e muito também dessa questão de você manter um padrão de vibração alto, uma energia alta, no sentido de atrair para você, se falou muito, se estudou muito, e se estuda ainda a questão da lei de atração. Muitas vezes não se sabe, né, porque a lei da atração funciona para um, não funciona para outro, da mesma forma o milagre, né? Por que acontece na vida de uns e não acontece na vida de outros? E hoje a gente já sabe pelos estudos que estão sendo feitos de que você só consegue atrair se você estiver no mesmo padrão, na mesma energia. Então é o mais do mesmo, né? Então se você está num padrão de energia, de amor, de equilíbrio, de paz, você vai atrair isso para você. Vamos administrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Vamos manter um padrão vibratório alto para que tudo na nossa vida venha com facilidade, alegria e glória. Eu espero que você passe por esse momento em que estamos vivendo agora com leveza e desejo que o movimento pela vida venha realmente fazer grande diferença na sua vida. Tudo de bom, um beijo no coração.